Investigação apura fraude no INSS que chega a 6 bi até o momento, com potencial de chegar a 8 bilhões de rombo total. E isso escancara a importância de você começar a investir e você garantir seu patrimônio para que você lá na frente garanta o seu futuro e tenha uma aposentadoria tranquila. E para isso você tem que contar com a melhor assessoria de mercado para te ajudar a atingir seus objetivos financeiros. Então preencha o primeiro link da descrição para você garantir o seu futuro e sua aposentadoria. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? A gente teve aí a operação da Polícia Federal que identificou o esquema fraudulento de descontos indevidos de benefício de aposentado e pensionista do INSS, que chegou aí até o momento em 6 bi de rombo e pode chegar a 8 bi. Pois é, muito complicado isso daí, extremamente complicado e complexa a situação e escancara ali o quão complicada é a situação da nossa Previdência Social, que já coloca aí o fracasso desse sistema, que as pessoas que compõem ali o corpo da Previdência Social, o operacional da Previdência Social, não tem compromisso nenhum com a sua aposentadoria, não tem respeito nenhum por que você produziu no país durante tantos anos para você se aposentar tranquilamente lá na frente. A Polícia Federal até o momento cumpriu 211 mandados de busca e apreensão e até o momento aí apreenderam 1 bi de valor aí de bens, e etc, que foi desviado aí da Previdência Social em 14 estados. E como é que funcionava esse esquema? Basicamente, ele era aplicação de desconto diretamente em folha, sem consentimento aí das pessoas. Então, basicamente, 90% das pessoas entrevistadas ali pelo CGU e pela Polícia Federal, que foram os órgãos aí responsáveis por essa investigação, não reconhecia que havia autorizado algum tipo de desconto ali na sua folha de pagamentos. E aí o que chamou a atenção das autoridades foi justamente o crescimento robusto da receita desses sindicatos aí nos últimos anos. Então, basicamente, saíram de uma receita de 700 milhões em 2022 e aí o volume foi para 1 bi 290 milhões em 2023 e em 2024 foi para 2 bilhões e 800 milhões. Então, é muito alto o que aconteceu ali com relação aos sindicatos e isso chamou a atenção das autoridades, que foi investigar e descobriram essa fraude aí no INSS. E muitas dessas entidades ali investigadas, muitos desses sindicatos, não prestavam os serviços prometidos, como ali convênios com médicos, convênios com dentistas, parcerias comerciais, consultorias jurídicas, academia, etc., que é o que é a ideia ali dos sindicatos nesse sentido, de você pagar uma parcela ali do seu salário para eles e eles cuidarem ali de você, dar essa prestação de serviço. E 40% ali dos sindicatos, dessas entidades que estavam recebendo esse montante, não tinham entregado documentação nenhuma para o INSS com relação a cadastro mesmo ali para poder fazer esse desconto em folha e estavam habilitados a realizar desconto, ou seja, havia um conluio entre alguns funcionários ali do INSS e esses sindicatos, que inclusive teve ali a falha da fiscalização, que cabia ao INSS fazer a verificação dessas entidades para ver se elas cumpriam os requisitos legais ali para aplicar nesses descontos e observar se os benefícios oferecidos por esses sindicatos estavam sendo cumpridos. Mas a investigação apontou ali de que teve a facilitação por parte de alguns servidores ali do INSS para justamente fazer esse desconto ali envolvendo os sindicatos. Claro que está sendo investigado quem eram esses servidores do INSS. O próprio presidente ali do INSS, que ocupa o cargo hoje, já foi afastado, e provavelmente a gente vai ter mais atualizações com relação a isso, e algumas pessoas ali têm de ser afastadas também por conta dessa facilitação ali dos descontos diretamente em folha. E aí, segundo o ministro da Justiça, o Lewandowski, o Estado pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados aos aposentados, ou seja, na busca e apreensão que a Polícia Federal fez, a expectativa é ali apreender 1 bi em patrimônio, sendo que são carros, joias, talvez seja até um pouco menos, porque tudo isso vai a leilão. E o Estado pode custear 5 bi se fechar a conta nos 6 bi de fraude.
Mas, se a fraude chegar aos 8 bi, que é o que foi apurado, isso vai chegar a 7 bi de rombo no seu lombo, ou seja, além de você ser roubado, você ser fraudado na sua aposentadoria, você ainda vai custear 7 bi a mais ali para justamente cobrir esse rombo que foi feito na Previdência Social, o que afeta ainda mais a pressão fiscal no nosso país, que a gente comentou disso num vídeo anterior, de que em 2027 o nosso país pode entrar em colapso fiscal por conta das contas públicas. E agora a gente tem essa boa notícia aí de que o Estado pode custear de 5 a 7 bilhões de reais por conta de fraude no INSS. Pois é, a situação não é fácil, né? E mostra, né, a gravidade da situação ali com relação a essas fraudes. Tinham cidades que tinham mais de 60% dos aposentados tendo ali descontos que eles nem sabiam que tinham, né? Então, com dados ali de março de 2024, mostram aí 19 municípios com mais de 60% dos aposentados tendo esse desconto ali diretamente em folha, e com destaque aí para cidades do interior do Maranhão e Piauí. E nas vistorias, né, que o CGU e a Polícia Federal fez, identificaram, né, que era impossível de vários aí sindicatos entregarem os serviços oferecidos. Tinham sindicatos ali com mais de 500 mil contribuintes em todos os estados do Brasil. Pô, não, é impossível, né? Era impossível, segundo apurações aí da CGU, que esses sindicatos conseguissem atender ali toda essa demanda que eles tinham de cadastro nos seus sistemas, né? E com isso, né, escancarava ainda mais a fraude feita por essas entidades aí, sendo que algumas delas tinham 2 funcionários, né, só de recepção ali dentro das suas sedes, né? Um esquema que mostra, né, a fragilidade aí da Previdência Social e de que, de fato, é uma instituição falida. E não é de hoje, né, que a gente tem fraudes no INSS. Infelizmente, aí já são mais de 20 investigações desde 1990, que foi o ano de criação aí do INSS. E quais as consequências disso, né? O Banco Mundial trouxe ali um estudo que mostra ali preocupações significativas do futuro da Previdência Social no Brasil. Já falei disso aqui também no canal, vou deixar no card aqui o vídeo sobre Previdência Social e a importância de você investir, porque se você não se preocupar com o seu futuro e deixar para que a Previdência Social cubra, né, seus custos de vida lá na sua aposentadoria, quando você não tiver mais força laboral, vai ser uma situação bem complexa. Então vou deixar o vídeo aqui sobre a aposentadoria, né, de que você não vai se aposentar. Então o estudo do Banco Mundial trouxe aí que, se não houver alterações nas regras atuais, a idade mínima pode aumentar drasticamente nas próximas décadas, e que em 2040 a idade pode chegar a 72 anos e em 2060 pode atingir os 78 anos, que foi um dos dados aí colocados na mídia e que gerou bastante burburinho nos últimos dias, né? E nessa análise aí do Banco Mundial, ela se baseia muito na taxa de dependência, ou seja, a proporção entre os idosos e a população economicamente ativa, colocando aí dados de 2020. E trouxe que a reforma previdenciária de 2019, que estabeleceu ali 65 anos de idade para aposentadoria para homens, né, e 62 para mulheres, não é suficiente, né, para justamente manter os níveis atuais de custo ali da Previdência Social, que essas mudanças aí não são suficientes para enfrentar o impacto do envelhecimento populacional daqui para frente, né? E hoje, né, 56% apenas da população economicamente ativa contribui aí para o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, o que mostra, né, a fragilidade do sistema previdenciário hoje, ou seja, de todas as pessoas que são economicamente ativas, de todas as pessoas que trabalham no nosso país, basicamente metade dessas pessoas contribuem para o sistema de previdência social. Então, ou seja, né, metade das pessoas que trabalham de forma informal, o que enfraquece ainda mais o sistema previdenciário, que hoje depende aí das pessoas economicamente ativas para pagar a aposentadoria das outras pessoas. Então, hoje, não, segundo o Banco Mundial, não é mais viável ali compensar o envelhecimento somente esticando ali a idade mínima de aposentadoria. Ele coloca ali de que as medidas propostas para evitar um cenário extremo é justamente a aproximação da idade das aposentadorias entre homens e mulheres,
o fim da diferença dos trabalhadores urbanos e rurais e a revisão ali das regras de pensão por morte e rediscussão de benefícios mínimos e condições especiais, que essa parte, né, o governo tem passado aí um pente fino nos últimos anos, aí, principalmente em BPC, né, esses auxílios doença e tudo mais, que nos últimos anos tem visto também bastante fraude, né, nesse tipo de auxílio aí previdenciário. O Banco Mundial traz dados mais alarmantes aí de que é a velocidade com que nós, né, no Brasil, estamos envelhecendo. A comparação com países europeus, né, é que lá na Europa leva cerca de 70 anos aí para dobrar a taxa de dependência. E o Brasil pode alcançar esse mesmo patamar aí apenas em 23 anos, ou seja, nós temos um tempo curtíssimo para arrumar a rota, né, para voltar ali para os trilhos com relação à previdência social. Senão, a gente vai ter que ir para um cenário muito mais complexo e muito mais dramático, né? Porque se a gente não agir rapidamente e de forma mais abrangente, ou seja, fazer uma reforma mais estruturante, uma reforma mais na raiz do que precisa ser feito, a gente pode ter um sistema previdenciário insustentável, visto que hoje já é uma situação muito complexa, muito difícil, né? A gente falou um pouco ali sobre a situação fiscal do nosso país, ali cerca de 30% é juros da dívida e basicamente metade do nosso orçamento no país hoje é com custeios ali previdenciários. Então a situação é muito complicada. A gente deve 30% do orçamento e 50% do orçamento é justamente para a previdência. Então é muito complicado. Então se a gente não agir de forma rápida e abrangente, a gente pode ter que tomar medidas extremas com aumento mínimo aí da idade da aposentadoria para 78 anos. Então, o estudo traz várias medidas aí que podem ser implementadas, como ali a necessidade de políticas que incentivem a população economicamente ativa no sistema previdenciário, ou seja, aquilo que a gente falou, né? Hoje apenas 56% das pessoas que trabalham contribuem para a Previdência, sendo que esse número tem que subir e muito aí para ajudar na questão ali de economicamente ativos e aposentados. E também traz ali a importância de promover a educação financeira e previdenciária para que todos os cidadãos compreendam de fato a importância de contribuir para a Previdência. E a gente tenta trazer também um pouco disso aqui no canal e aqui, né, escancara o quão importante é você investir, o quão importante é você estar de acordo, né, e entender ali na raiz o quão necessário é você investir para garantir o seu futuro financeiro. Então, novamente, convido a preencher o primeiro link da descrição que eu vou te mostrar em 3 passos como você atinge os seus objetivos financeiros e não vai depender exclusivamente da Previdência Social lá na sua aposentadoria. Beleza? Então preenche o primeiro link aqui da descrição para a gente bater esse papo e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!